Oi, som. Glória a Deus. Meus irmãos, graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Nós vamos dar início a mais um culto de missões. Para a glória do Senhor. Amém. Pega a sua Bíblia. Abra Salmo 12. Salmo número 12. Glória a Deus. Salmo número 12. Apenas o versículo 5. Salmo 12, versículo 5. Assim diz a palavra do Senhor: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. Mais uma vez, por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salvo aquele para quem eles assopram. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pela sua palavra, que nos revela que Deus é um Deus misericordioso e bondoso para com todos. Versículo 5 desse salmo diz que Deus se levanta do trono por causa do gemido do necessitado e pela opressão dos pobres, pela opressão do miserável. Até o próprio Deus, ele se move, irmãos, quando o assunto é alguém necessitado, quando o assunto é algum miserável, a opressão dos simples. Deus, ele se levanta do trono. Essa palavra deve entrar no nosso coração como motivação para que possamos, todos nós também, estarmos preparados para nos levantarmos também pela opressão dos miseráveis, pelo gemido dos necessitados. Num culto de missões como esse, o nosso coração ele deve guardar essa palavra e entender que se o próprio Deus se levanta do trono por causa do gemido de alguém, irmãos, nós também devemos nos levantar. Devemos nos levantar e pregar a sua palavra e levar refrigério, levar consolo, levar salvação às pessoas. Se até mesmo o próprio Deus não fica assentado no seu trono, ele se levanta a ouvir o gemido do necessitado. Que o nosso coração esteja disposto a obedecer a voz do Senhor, a obedecer o seu mandamento de ir e levantarmos e pregar a sua palavra, e levar as boas novas a todas as nações, a todos os povos e línguas. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido e eterno, Senhor, nós te engrandecemos e bendizemos o Teu nome que é acima de todos os nomes, Teu nome que é mais forte, Senhor, que tudo. Senhor Deus, te engrandecemos e que o Teu nome seja conhecido entre os povos, entre as nações, que todas as línguas possam confessar que o Senhor é o único Deus, que todos os povos, Senhor Deus, possam confessar, olhar para Ti e Te conhecer como Salvador. Senhor Deus, que todos os povos na face da terra, Senhor, possam Te louvar, que todos os povos cantem louvores ao Senhor, junto com a Tua criação, Senhor. Tua palavra diz que a Tua criação Te louva, Senhor, que os céus Te louvam, que a terra Te louva e que tudo que há neles Te louva, Senhor. Que a Tua bondade seja conhecida, Senhor,
que a tua salvação seja conhecida na terra. Nós declaramos, Senhor Deus, a tua salvação aos perdidos, aqueles que estão nos confins da terra, Senhor, que eles encontrem a salvação do Senhor. Levanta-nos, Senhor Deus, para fazer e te obedecer, fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazermos. Nós somos peregrinos aqui nessa terra, Senhor, somos estrangeiros aqui nessa terra, e nós queremos levar, Senhor Deus, a tua boa nova aonde quer que estivermos, Senhor. Que o Senhor receba toda adoração, todo louvor, que o Senhor receba todo o cântico entoado nessa noite, Senhor, e que teu nome seja glorificado, Senhor Deus, em o nome de Jesus, amém. Aplauda, Senhor. Aleluia, Senhor. Te damos honra, Cordeiro Santo de Deus. Te damos honra nesse lugar, Jesus. Toma, Senhor, teu lugar de primazia, Pai. Aleluia. Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glorificado e exaltado é o teu santo nome, Pai. Aleluia. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade, Santa Majestade,
Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa. Aleluias. Aplauda o Senhor essa noite. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado, Jesus. Seja exaltado, Senhor. Aleluia, Jesus. Seja exaltado, Espírito Santo de Deus, seja exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Sim, Senhor, seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu
Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Aleluias. Sim, Senhor, seja exaltado, Deus. Aleluias. Exaltamos, Senhor. Aleluias. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 se uma se perdeu.
merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala a montanha pra me encontrar. Derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 se uma se perdeu. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor. Aplauda Ele essa noite. Obrigada, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu impressionante amor por nós, Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.
Amém, irmãos? Queria que a gente continuasse adorando ao Senhor. Abra primeiro aí o primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Primeiro Crônicas 29. Aleluia. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. Amém? Versículos 16 e 17 diz assim: Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Aleluia, irmãos, que texto maravilhoso, que expressa o coração de Davi, na sua oração de gratidão ao Senhor e de reconhecimento. Ele está reconhecendo que tudo aquilo que ele tem e que ele ofertou e que ele entregou, veio do Senhor. Amém? E que o nosso coração, irmãos, esteja assim também, reconhecendo que tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que somos, vem do Senhor. Amém? Eu queria que você pegasse a sua oferta ou o seu dízimo, colocasse em suas mãos e vamos orar, para você vir ofertar com alegria. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria, né? Amém? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Nós reconhecemos o Senhor em nossa vida, em tudo o que nós temos. Que o Senhor possa receber o nosso coração em primeiro lugar. Nosso coração alegre em ofertar ao Senhor, Deus. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós reconhecemos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, Senhor. Obrigado pelas tuas direções. Que o Senhor possa receber a nossa oferta, os nossos dízimos com alegria, Senhor. Pai querido, no nome de Jesus, recebe, Senhor. Recebe o que nós te damos com alegria. Senhor Deus, que tudo isso seja utilizado para que não falte nada na tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Pode ficar à vontade. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem tomar seus assentos, os que ainda estão em pé. Antes de passar para ouvirmos a palavra do Senhor, eu gostaria de falar algumas informações. Hoje nós estamos num culto de missões. E como os irmãos bem sabem, a gente está voltando ao normal, os cultos, né? As coisas estão voltando ao normal devagarinho e as atividades também da Secretaria de Missões, elas vão estar voltando. As reuniões que a gente faz, a gente vai estar voltando também, nós como Secretaria de Missões. Nós como Secretaria de Missões, nós temos algumas responsabilidades. A principal delas é os cultos que nós fazemos todo mês aqui na igreja, em Terra Alta, e também nós temos o culto no Marauá, né, o penúltimo sábado do mês, nós fazemos os cultos no Marauá, são as nossas responsabilidades como Secretaria de Missões, nós fazemos os 2 cultos, e nós trabalhamos para que o Senhor envie mais trabalhadores, né, para que a gente possa operar na obra do Senhor, e depois a gente está fazendo culto também na Saiteua, culto no Canaã, amém? A gente é muito voltado, irmãos, para trabalhar, para edificar a igreja
edificar o corpo de Cristo e trabalhar nessa obra onde nós estamos, principalmente nas missões a qual nós temos. Nós temos 3 missões hoje na igreja: Açaiteua, Marauá e no Canaã. Amém? E o nosso desejo, no nosso coração, é poder cooperar na obra do Senhor e trabalhar para a edificação dos irmãos e para a edificação da palavra do Senhor, para a expansão da palavra do Senhor nesses lugares. Amém, irmãos? Hoje nós começamos uma turma no Açaiteua, uma turma do CCC. A gente foi para lá fazer a nossa primeira aula hoje. Glória a Deus por isso, né? Os irmãos estavam bem animados e eu mais animado ainda, né? Porque esse é o desejo do meu coração, de poder ajudar no crescimento dos irmãos. Sabe, quem dera, oxalá, se no nosso coração estivesse esse mesmo sentimento, se nós estivéssemos esse desejo de poder ajudar no crescimento dos irmãos que estão lá, que não podem vir para os cultos aqui, né, que fazem o culto no Marauá, tem a célula no Marauá, tem a célula no Açaiteua e no Canaã, mas muitos não podem vir, né, e o meu coração, ele fica desejoso de ver os irmãos bem. E eu falei isso para os irmãos, e eu quero dizer para os irmãos que estão aqui, né, que as missões que fazem parte também de você, a gente está cuidando para o crescimento dos irmãos, para a saúde espiritual dos irmãos. Os irmãos estão bem, graças a Deus. Fomos lá hoje, estão bem os irmãos da Açaiteua, para a glória do Senhor, amém? Hoje na Secretaria de Missões nós estamos ainda em 5 pessoas, né, com 5 pessoas ainda trabalhando na Secretaria de Missões, e nós estamos administrando para fazer a obra do Senhor com mais perfeição, melhor, né? Nós compramos essas bandeiras que estão aqui, compramos algumas bandeiras, 12 bandeiras, também compramos uma barraca para fazermos culto de rua, evangelismo, e também vamos utilizar para os cultos que nós vamos fazer em outros lugares. É o nosso desejo, né, poder trabalhar dessa maneira. E eu quero convidar os irmãos que querem participar conosco, os irmãos que querem estar mais perto de nós, nos procure no final do culto, nos procure pelo WhatsApp, que nós vamos estar passando algumas informações para os irmãos dos dias de reunião, dos cultos que nós estamos tendo, para nós fazermos todo o planejamento para podermos visitar os irmãos nas missões. Amém? Os irmãos que querem e desejam participar conosco, nos procuram depois do culto. Procure eu, procure a Ana, procure o Tony, o Mateus. Nós fazemos parte da Secretaria de Missões. Amém? Também, se você não pode ir, você deseja ir, mas você não pode ir, eu convido os irmãos também a participarem conosco, a ofertarem na nossa vida, né? Você estiver ofertando, você está ofertando na casa do Senhor, na obra de Deus. A Bíblia diz que quão maravilhosos são os pés daqueles que vão, né? Aqueles que vão pregar, anunciar o Evangelho. E a gente está lá, e o pé, ele faz parte do corpo, e a mão também faz parte do corpo, né? Se você está aqui, você faz parte do corpo do Senhor também. E se você deseja também ofertar, nós temos o nosso carnê de dízimos aqui na igreja. E no carnê, se você for olhar aqui no talão do dízimo, você vai ver que tem a parte dos dízimos e também tem a oferta missionária. Se você deseja ofertar uma oferta missionária, você pode colocar o valor, além do seu dízimo, que esse valor ele vai estar chegando na Secretaria de Missões, para que nós possamos comprar algumas coisas que ainda faltam. Nós queremos comprar mais bandeiras, queremos ajudar, queremos comprar um som também para nós fazermos evangelismo de rua, alguns materiais de evangelismo, amém? E você está fazendo parte também do reino do Senhor, amém? A missão é todos nós que fazemos, daqueles que vão e daqueles que enviam, amém? Que nós possamos entender isso bem claro, irmãos. Nós somos parte de um corpo de Cristo, um corpo do Senhor. Se o pé vai, a mão também vai, a cabeça também vai. Amém? Então, que a gente possa entender isso. E eu queria que os irmãos também orassem conosco sobre todo o planejamento, as direções de Deus que nós temos para a nossa vida como secretaria. Amém, irmãos? Queria chamar o Jonas Matos, que vai compartilhar a boa palavra do Senhor nessa noite. Eu queria que nós abençoarmos ele, mais do que ele já é abençoado. Ele nos abençoa com a liderança dele, discipulado, né? Então eu queria que você estendesse sua mão aí mesmo sentado.
Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, Senhor Deus, com um coração desejoso para ouvir a Tua voz, Senhor. Para ouvir as Tuas direções, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Querido Deus, que o nosso coração esteja preparado, Senhor. E que o nosso entendimento seja aberto, assim como o Senhor abria o entendimento dos Teus discípulos. Assim como o Senhor abriu o entendimento das pessoas que ouviam os Teus apóstolos, Senhor. Para entender a Tua palavra, Senhor. Que o nosso coração, que o coração da Tua igreja, que o entendimento da Tua igreja esteja aberto, Senhor. Para receber a Tua palavra que é perfeita. Nós não oramos pela Tua palavra porque ela é perfeita, mas nós oramos pelo nosso coração, Senhor. Pelo nosso coração para receber de bom grado, para receber com alegria aquilo que o Senhor tem para nós. Abençoa o Teu Filho, que o Senhor possa usá-lo poderosamente. Senhor Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém? O missionário por onde passa esquece as coisas, né? Vai esquecendo. Quem está feliz com Jesus diz amém. Queria que você repetisse algo comigo. Dissesse assim: bom, a mais forte. Bom é servir o Senhor. Sim ou não? Bom é servir o Senhor, irmãos. E eu aqui hoje estava servindo ao Senhor, né? Tentando tocar ali no baixo. E agora estou servindo ao Senhor, compartilhando uma palavra de Deus com os irmãos, algo que Deus falou ao meu coração. Eu queria, nessa noite, compartilhar com os irmãos. Compartilhei essa mesma palavra hoje no culto da manhã. Tivemos culto hoje, 9 horas da manhã. E foi uma bênção, irmãos. Tá? O povo gosta de vir mais para o culto à noite, né? Não sei porquê, mas o povo gosta mais à noite. Parece que pregador gosta mais de pregar de manhã, né? Não sei também porquê, irmãos. Amém? Glória a Deus. Você que nos visita, acho que tem algum visitante assim? Levanta uma mão, tem um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora ali, nos visita. Sejam bem-vindos. Esse é o melhor lugar que você está. Amém? Esses dias alguns dias atrás, tivemos o discipulado com Ramon e Paula e compartilhamos uma palavra de Deus, né, ao coração desse casal maravilhoso. E ele conversando nos deu essa oportunidade, me deu essa oportunidade de também poder compartilhar com a igreja do Senhor. E eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no segundo livro das Escrituras, Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ler alguns textos intercalados para poder organizar aquilo que Deus ele falou ao meu coração e certamente falará ao coração dos irmãos. Mesmo sentado, irmãos, nós vamos ler. É uma leitura um pouquinho longa. Então, eu quero ler pausadamente para que a gente possa entender, compreender bem a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Quem achou diz amém. Vamos ler a palavra de Deus? Nós vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Depois a gente vai para o versículo 10. Êxodo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E, levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe ao anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para Deus,
ou melhor, vendo o Senhor que ele se voltava para ver a sarça, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Vamos continuar, irmãos. É um diálogo de Deus com Moisés, de Moisés com Deus. E eu quero que a gente leia Êxodo 3, agora versículo 10. Deus está continuando falando com Moisés e Deus diz assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Versículo 11. Então disse Moisés a Deus: quem eu sou, ou quem sou eu, para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu certamente serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Esse diálogo continua. Eu quero que a gente leia agora capítulo 4. Agora a resposta de Moisés para Deus. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão, ou nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tem nas mãos? Respondeu-lhe: é um bordão. Então lhe disse: lança-o na terra. E ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em um bordão novamente. Versículo 5: para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no teu peito. E ele o fez. E tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele o meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne, ou seja, se havia curado. Eu quero ler agora o versículo 10 até o 13. Esse diálogo continua, e Moisés diz para Deus assim, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falastes a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de línguas. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Versículo 13 diz assim: ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar. Amém? Eu queria ler até aí, até o versículo 13, no qual Moisés diz: envia outro. Olha o contraste de Moisés com Isaías. Isaías diz: envia-me a mim, porém Moisés diz: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Eu, lendo a história de Moisés, irmãos, eu percebo que Moisés, ele apresenta algumas desculpas para o Senhor para não fazer a vontade de Deus. O capítulo 3 e o capítulo 4 de Êxodo vai registrar pelo menos 3 desculpas que Moisés dá para Deus para não fazer a vontade de Deus. E essas 3 desculpas, elas estão escritas aqui onde nós lemos, estão escritas de formas intercaladas onde nós lemos. A primeira desculpa que Moisés dá para Deus é: quem eu sou? Moisés, ele era um homem, irmãos, diferenciado do povo de Deus. Porque Moisés, ele tinha dentro de si um instinto muito grande para a liderança. Moisés, ele vê
um hebreu e um egípcio lutando, brigando entre si, e aí ele vai lá, intervém naquela briga, e eles entendem que essa atitude de Moisés era uma atitude de liderança. Ele diz assim: quem te pôs líder sobre nós? Porque dentro de Moisés, irmãos, tinha isso, tinha esse instinto de liderança. Então, quando eu olho, irmãos, que Moisés ele apresentou desculpas para Deus, eu olho e vejo que, assim como Moisés apresentou desculpas para Deus, para não fazer a vontade de Deus, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. Apresentamos desculpas para Deus, para não fazer a vontade de Deus. Deus ele tem um plano e um propósito para tirar o povo de Israel do Egito e levar para até a terra prometida. A pessoa que ele quer contar para esse plano, para esse propósito, é Moisés. Então ele chega para Moisés e diz: Moisés, e fala a vontade que está no coração de Deus, que é de Moisés liderar o povo em direção à terra prometida. Quando ele recebe esse encargo, essa missão do Senhor, ele treme, ele fica, digamos, com medo, e ele começa a apresentar algumas desculpas para Deus. A primeira delas é a desculpa de quem eu sou. Olha só essa primeira desculpa, irmãos. Não é uma desculpa simplesmente no que diz respeito à identidade de Moisés. Certamente Moisés sabia quem ele era. Só que é uma desculpa como que Moisés estivesse dizendo: que capacidade eu tenho para fazer a tua vontade? Quem é que o Senhor pensa que eu sou para fazer essa grande obra? Essa foi o questionamento de Moisés com Deus. E eu acho interessante, irmãos, que para cada questionamento, para cada desculpa que Moisés apresenta para Deus, Deus dá uma solução. Veja comigo. Quando ele diz assim: quem eu sou? Deus responde: eu certamente serei contigo. Ou seja, Moisés está dizendo para ele: olha, eu não tenho capacidade para fazer essa obra. Eu não tenho habilidade para fazer aquilo que o Senhor está me pedindo para fazer. Aí o Senhor intervém e responde para Moisés: eu certamente serei contigo. E Moisés ele não para por aí, ele continua dando desculpas para Deus. A segunda desculpa é: quando o Senhor me enviar ao povo, eles não vão acreditar em mim. Isso daqui está no capítulo 4, onde nós lemos. Eles não crerão em mim. Quando ele diz assim, eles não vão acreditar em mim, Moisés estava dizendo para Deus: olha, o Senhor está me chamando para essa grande obra, mas eu não tenho credibilidade com esse povo. Eu não tenho credibilidade com eles, então eles não vão acreditar em mim. Porque muitas vezes, irmãos, é isso que nós vemos a respeito de nós mesmos. Quando Deus nos chama para fazer algo para Ele, a única coisa que muitas vezes nós vemos é a nossa credibilidade. Eu não tenho credibilidade na minha família, eu não tenho credibilidade nas pessoas a qual eu conheço. Só que se Deus chamou Moisés para fazer algo, irmãos, é porque Ele via que Moisés tinha capacidade para fazer aquilo. E quando Moisés ele diz assim, ó, eles não vão crer em mim, eu não tenho essa credibilidade. Ele apresenta 2 sinais para mostrar que ele estava com Moisés. O primeiro sinal a gente viu, ele pega o bordão, joga no chão, o bordão vira uma serpente, ele foge da serpente, de repente ele pega a serpente pela cauda, a serpente vira bordão novamente, depois ele pega a mão, coloca no peito, ele tira a mão fica leprosa, depois ele coloca no peito novamente, quando ele tira, a mão está sarada novamente. O que é que Deus estava fazendo? Deus estava mostrando sinais para Moisés, para dizer, eu certamente serei contigo, onde eu te enviar, aquilo que eu te chamei para fazer, eu vou ser contigo, eu estou te mostrando sinais de que isso irá acontecer. O grande problema, irmãos, é que Moisés não parou por aí. Moisés apresentou a terceira e última desculpa para Deus. E a desculpa foi, eu não sei falar, eu não sou eloquente, eu não sou muito bom para pregar como irmão, como meu líder de célula, eu não tenho muito esse jeito para falar em público. Era essa, irmãos, a desculpa que Moisés estava dando para Deus. E Deus disse, eu certamente serei com a tua boca, eu vou te ensinar o que hás de falar. E ele ainda diz assim, olha, quem foi que fez a boca do homem?
Ele pergunta para Moisés, quem que fez a boca do homem? A resposta implícita é, foi Deus. Foi Deus que criou todas as coisas. Então Deus, ele sabe da capacidade de Moisés. Deus, irmãos, ele olha para Moisés e ele vê potencial em Moisés suficiente para ser o grande líder libertador de Israel. Só que o grande problema, irmãos, é que Moisés, ele está olhando mais para as suas limitações do que para o seu potencial. Quando Moisés diz assim, quem eu sou? O que é que o senhor pensa que eu sou? Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa. O que é que o pastor pensa que eu sou quando ele me chama para fazer aquilo, né? Muitas vezes nós falamos isso para o nosso líder, o que é que você pensa que eu sou? Né? Eu não tenho essa capacidade, em outras palavras, Moisés estava dizendo para Deus, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa habilidade para falar, eu não tenho credibilidade com o povo, para liderar o povo, tem que ter credibilidade. Como é que eles vão ouvir alguém no qual eles não acreditam? Então, eles não vão acreditar em mim. Moisés, irmãos, estava olhando para dentro de si e olhando simplesmente as suas limitações. Só que Deus estava vendo que Moisés, ele não era simplesmente esse homem que temia, que tinha medo, mas Moisés era o grande libertador e escolhido por Deus para fazer aquela grande obra. Moisés, ele não estava acreditando em si mesmo, e ele estava olhando para si, irmãos, vendo mais as suas limitações do que o seu potencial. Eu lendo essa história, estou fazendo devocional estou finalizando devocional no Êxodo, e eu percebo, irmãos, que a história de Moisés, nós percebemos o quanto temos uma tendência de desvalorizar o nosso potencial em detrimento das nossas limitações. E quando eu desvalorizo o meu potencial em detrimento das minhas limitações, isso vai me impedir de eu fazer a obra de Deus. Isso vai me impedir de eu cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu olho mais para as minhas limitações, mais para as minhas frustrações, mais para os meus medos. Eu percebo que não somente Moisés, irmãos, ele fez isso. Muitos homens na Bíblia fizeram a mesma coisa que Moisés. Muitos homens na Bíblia apresentaram desculpas para Deus para não fazer a vontade de Deus. Por exemplo, Jeremias, quando ele é chamado para o ministério profético, o que é que Jeremias fala para Deus? Senhor, eu sou jovem demais. Não é essa a desculpa que ele dá? Irmãos, eu fiquei pensando, coloca Jeremias perto de Daniel. Faz essa mesma pergunta para Jeremias e vê se ele tem coragem de falar essa mesma desculpa. Porque a desculpa que ele estava dando para fazer a vontade de Deus é que ele era jovem demais. E aqui para nós, isso não é desculpa para dar para Deus. Não é porque eu sou jovem, ou porque eu sou casado, ou porque eu sou viúvo. Isso é desculpa, irmãos. Jeremias estava apresentando uma desculpa para Deus, que Daniel estava fazendo o contrário. Daniel estava manifestando o reino de Deus lá na Babilônia, sendo um jovem. E muitas vezes nós fazemos isso, irmãos, apresentando desculpa para Deus. Nós apresentamos isso, irmãos, quando nós valorizamos as nossas limitações, quando eu valorizo aquilo que eu não sei fazer, quando eu valorizo aquilo que eu tenho medo de fazer para Deus, quando eu valorizo isso, eu estou desvalorizando o potencial que há em mim, irmãos. E nós devemos fazer a vontade de Deus, mesmo com as nossas limitações. Porque limitações todo mundo tem, sim ou não? Eu tenho uma limitação que é diferente da limitação do Tony, mas ele também tem limitações. A limitação do Tony é diferente da limitação do irmão Rogério. Todos temos limitações, um diferente dos outros, mas temos limitações, irmãos. E se nós vivermos em função dessas limitações, nós nunca iremos cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Então nós devemos fazer a vontade de Deus, mesmo com essas limitações. Esse é o tema dessa palavra. Fazendo a vontade de Deus, mesmo com limitações. Você que gosta de digitar aí no seu
no seu celular, digita aí, fazendo a vontade de Deus, mesmo com limitações. A gente tem que entender, e isso já foi falado aqui muitas vezes, nós temos que entender que nós não somos uma verruga no corpo. Quem já ouviu essa expressão? Levanta a mão, né? Algumas pessoas já ouviram essa expressão. Nós não somos uma verruga no corpo. Por quê? Porque nós temos, irmãos, algo para cumprir na igreja do Senhor. Nós temos algo para cumprir no ministério. Nós temos algo para cumprir na obra do Senhor. E eu preciso descobrir o que eu tenho, qual é que é o plano, o propósito de Deus para a minha vida. Amém? Eu lendo essa história, irmãos, eu dividi em 3 partes aqui, para que a gente possa entender aquilo que Deus fez com Moisés e que a gente possa também tirar isso de lição para a nossa vida. A primeira coisa que eu quero falar com os irmãos é que Deus ele tinha um propósito na vida de Moisés. E logicamente, Deus ele não tinha somente um propósito na vida de Moisés. Deus ele tem um propósito e um plano na vida de cada um de nós. Mas quando eu olho para Moisés, um homem que estava dando tantas desculpas para Deus, para fazer a vontade de Deus, irmãos. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo o cuidado de Deus sobre a vida de Moisés. Sabe por quê? Quando a gente olha para Moisés, a primeira coisa que a gente lembra, ou quando a gente ouve falar de Moisés, a primeira coisa que a gente lembra é um grande libertador, foi um grande líder, né? Aquele homem com o cajado. A gente lembra do episódio do Mar Vermelho, ele levantando o cajado, o Mar Vermelho se abrindo. Só que antes disso, irmãos, Moisés foi um bebê, uma criancinha, que foi lançado no mar para não morrer prematuramente. Moisés ele nasce num tempo difícil, um tempo de perseguição. A Bíblia diz que o povo de Deus estava se multiplicando, e o povo de Deus gosta de se multiplicar, né? O povo de Deus estava se multiplicando lá na terra de Gósen. Isso soou como uma ameaça para o rei do Egito. Isso soou como uma ameaça para Faraó. O que é que Faraó fez? Faraó tomou uma decisão, irmãos, desastrosa. Faraó disse, vamos mandar matar todos os meninos, todas as crianças do sexo masculino. Nesse decreto, nesse tempo desse decreto, é o tempo em que Moisés nasce. Moisés nasce, irmãos, numa perseguição, como diz o pastor, uma perseguição ferrenha, né? Uma perseguição ferrenha, uma grande perseguição. A Bíblia diz, irmãos, que a mãe de Moisés guardou ele por 4 meses na casa, escondendo ali, quando não podia mais guardar ele, esconder ele, para que ele não fosse morto pelo povo do Egito. A mãe de Moisés foi até a beira do rio, fez um cesto de junco e colocou ele à beira daquele rio. Irmãos, eu fiquei pensando nesse episódio. Olha o coração dessa mãe. Lançar o seu filho ali naquele cesto e empurrar para ele descer por água abaixo. Irmãos, ela não sabia o destino daquela criança. Ela não sabia o que ia acontecer com aquela criança. A mãe dele não sabia, mas Deus já estava prevendo o futuro daquela criança. Aquela criança seria o libertador de Israel, irmãos. Aquela criança seria um grande líder, porque quando nossos pais ou nós mesmos não estamos enxergando o nosso futuro, Deus, Ele enxerga o potencial que há em nós e Ele enxerga o futuro que Ele preparou para cada um de nós. Aleluia, irmãos. Glória a Deus por isso. E aí Moisés, ele desce, aquele bebezinho ele desce, quando ele chega lá embaixo. Alguns historiadores dizem que a terra de Gósen era mais alta do que o local do Egito, onde eles estavam. A terra de Gósen era no Egito, só que aonde passava o rio Nilo, ali onde estava a filha de Faraó, era mais alto. Ou seja, a ideia era que o rio ele não descia para lá, ele subia. Então, quando ele soltou, algumas pessoas dizem isso, alguns estudiosos, eu não quero colocar aqui como uma verdade, mas quando ele soltou, não era para ele ir para lá, ele foi a direção contrária. E eu acredito, irmãos, que nada vai impedir a vontade de Deus, nem a correnteza do rio. Nada vai impedir, irmãos. Jó 42:2, Jó diz assim: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus, eles não podem ser frustrados, irmãos. Então Deus, ele apresenta, ele tem todo esse cuidado com Moisés. Por que Deus tem todo esse cuidado com Moisés, irmãos? Porque Deus, ele tem um plano
grandioso com Moisés. Deus, ele olha para Moisés e ele cuida de Moisés desde quando ele era um bebê. Porque muitas crianças morreram, irmãos. Ou todas as crianças conseguiram sobreviver. Ou todas as crianças foram escondidas por suas mães, foi jogado no rio, aconteceu a mesma coisa. Não. Moisés, ele foi talvez uma das poucas crianças que conseguiu sobreviver. Porque Deus tinha esse plano personalizado na vida de Moisés. E Deus acreditava no potencial de Moisés, irmãos. Agora Deus, ele não tem um plano somente para Moisés. Deus, ele tem um plano para cada um de nós. Eu queria que a gente lesse Salmo 139, versículo 16. Se você for bom de espada para o ar, abre comigo aí, Salmo 139, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus, na versão NVI, e diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Amém, irmãos? Olha que o salmista está dizendo para Deus: os teus olhos viram o meu embrião. É lógico, irmão, o salmista não estava grávido. Isso era uma forma do salmista dizer para Deus que os olhos do Senhor viu ele quando ele ainda estava na barriga da mãe dele. Quando a mãe dele ainda estava grávida dele, Deus já tinha visto. E Deus não somente contemplou aquele embrião. Quando Deus olhou para aquele embrião, irmãos, para aquele embrião, né? Não é, doutor, assim? É? Quando Deus, ele olhou para aquele embrião, ele pegou um papel e uma caneta, irmãos, e começou a escrever uma história para aquele que ainda não tinha nascido. É isso que a palavra de Deus está dizendo, irmãos. Deus, ele começa a registrar uma história. E isso não se limita somente na história do Davi. Porque essas coisas, irmãos, não se limitam somente nesses homens que estão escritos aqui. Deus não tem um plano e um propósito simplesmente para Moisés, somente para Davi, somente para alguns homens de Deus na Bíblia. Deus, ele tem um plano e um propósito para a vida de cada um de nós. E ele nos criou, ele nos trouxe para cá, porque ele tem um plano e um propósito. E nós devemos saber para cumprir isso, irmãos. O profeta Jeremias, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29, versículo 11 diz isso. Deus, ele tem planos, irmãos, para a vida de cada um de nós. Deus, ele tem um futuro para a vida de cada um de nós. Irmãos, eu fico me perguntando, será que a condução da nossa caminhada está condizendo com aquilo que Deus registrou no seu livro quando nós éramos um embrião? O que Deus registrou a meu respeito? Jesus disse: no teu livro foi escrito ao meu respeito. Então nós devemos saber o que está escrito, irmãos. Nós devemos saber aquilo que Deus, ele planejou. Só que muitas vezes nós não sabemos isso. E isso é o segundo ponto dessa história que eu quero falar. O primeiro é que Deus, ele tem um plano e um propósito na vida de cada um de nós. O segundo é: como irei descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Irmãos, como foi que Moisés descobriu a vontade de Deus para a vida dele? O texto no qual nós lemos, a Bíblia diz que ele estava apacentando lá em Midian o rebanho do sogro dele, o rebanho de Jetro, seu sogro. Quando de repente ele vê uma árvore, uma sarça, e aquela sarça estava pegando fogo ali. Então quando ele olha para aquela sarça, ele percebe que tem algo diferente ali. E ele fala algo interessante, irmãos. Ele diz assim: eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Eu quero pegar essa expressão, grande maravilha, que Moisés falou e registrou. Quando Moisés disse que era uma grande maravilha, Moisés não estava simplesmente dizendo que era algo diferente, mas Moisés estava dizendo que ali era algo de Deus. Porque grande maravilha, irmãos,
foi usado para registrar aquilo que Deus faz. O próprio Deus, ele diz para Moisés lá na frente: olha, eu vou fazer sinais e maravilhas no meio do povo. Então, maravilha, irmãos, grande maravilha é algo relacionado a coisas de Deus. Ou seja, quando Moisés olhou para aquela sarça e disse uma grande maravilha, ele estava dizendo que aquilo ali era algo de Deus. Ele não sabia o que era, mas ele sabia dentro de si que era algo de Deus. Então vamos ler aqui o capítulo 3 e o versículo 3. Diz assim. Capítulo 3, versículo 3 diz assim: então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Ele perguntou para quem isso, irmãos? Por que a sarça não se queima? Ele perguntou para si mesmo. Ele estava olhando para aquela sarça, e ele percebeu que a sarça ardia em fogo, mas ela não se consumia. Então ele começou a pensar: por que essa sarça, ela está queimando, mas ela não está sendo consumida? Irmãos, quando ele começou a cogitar isso no coração dele, isso começou a gerar um interesse dele se aproximar para ver as coisas de Deus. Porque ele disse que aquilo era uma grande maravilha. Eu quero comparar essa grande maravilha com as coisas de Deus. Então pensa comigo, se ele falou entre si, se ele olhou e disse: eu irei para lá, por que a sarça queima? Por que a sarça, ela está pegando fogo, mas não está sendo consumida? Então aquilo começou a gerar um interesse em Moisés de se aproximar daquela sarça. Agora o que é a sarça? Era as coisas de Deus. Porque a sarça, irmãos, ele fala que era uma grande maravilha. Então eu quero dizer que nós vamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida quando eu tenho um interesse pelas coisas de Deus. Porque foi isso que Moisés teve, irmãos. Ele começou a olhar para aquela sarça, para a grande maravilha, para aquilo que era de Deus. E ele começou a falar consigo mesmo: eu irei para lá, e eu vou ver o que está se passando. O que isso vem nos ensinar, irmãos? Que isso gerou um interesse em Moisés. Um interesse de quê? Um interesse de se aproximar, de chegar até as coisas de Deus. Então, quando, irmãos, que eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida? Primeiro, quando eu tenho interesse pelas coisas de Deus. E esse aqui é o grande problema. Porque muitas pessoas têm essa dúvida, irmãos. Qual que é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer para a minha vida? O que é que Ele quer que eu cumpra? Se nós não estivermos, irmãos, se nós não tivermos o desejo, o interesse pelas coisas de Deus, nós não vamos descobrir o plano e o propósito de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem comigo Provérbios capítulo 16. Se você é bom de espada para o ar, vamos para Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Amém? Olha só o que o livro de Provérbios está nos ensinando. A fome do trabalhador o impulsiona, diz a versão NVI, o impulsiona a trabalhar. Agora pensa comigo, irmãos, o que faz um homem trabalhar? A sua fome. É isso que Salomão está dizendo. Quando eu leio para esse texto, irmãos, eu não penso simplesmente em um trabalho secular, mas eu penso também no trabalho da obra do Senhor. E quando nós olhamos e fazemos essa comparação, a gente vai perceber que é a mesma coisa, irmãos. A fome do trabalhador vai fazer ele trabalhar. Agora, o que é o contrário da fome? É a falta de apetite. A versão NVI, ela diz o apetite do trabalhador. Porque muitas vezes, irmãos, o grande problema de muitos é que eles não têm fome pelo trabalho.
É porque eles perderam o apetite por trabalhar na obra de Deus. Quando eles perdem essa fome, quando eles perdem o interesse, irmãos, eles jamais vão descobrir a vontade de Deus. E nós, infelizmente, vivemos numa geração, principalmente, irmãos, de jovem e adolescente, que tem um contraste muito grande com os jovens que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Jovens como Daniel, jovens como Davi, jovens como José, irmãos, jovens que tinham interesse pela palavra de Deus. E hoje, irmãos, nós temos jovens que têm um interesse de passar de fase em um jogo no celular. Jovens que têm um interesse de conseguir comprar ali a arma do Free Fire, né? Conseguir algumas coisas. Eles têm um interesse por coisas, irmãos, que não tem valor no céu. Quando eu perco o interesse disso, irmão, jamais eu vou descobrir. É por isso que a gente tem muitas pessoas na igreja, irmãos, que não sabem para que Deus os chamou. Porque não tem um interesse pelas coisas de Deus. Eu tenho que ter, irmãos, interesse. Eu tenho que estar interessado pelas coisas de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem Mateus capítulo 9, versículo 36, diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 9, versículo 36. Diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos e disse assim, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Qual que era um grande problema na geração de Jesus? Na geração passada de Jesus, Jesus sabia que isso seria um grande problema na geração posterior a Jesus. Eram os poucos trabalhadores. Agora, por que, irmãos, que tinham poucos trabalhadores? Porque poucos tinham interesse pelo trabalho. Poucos tinham a fome, o apetite pelo trabalho. Quando eu não tenho fome, quando eu não tenho interesse, irmãos, eu não vou trabalhar na seara. E Jesus disse, sabe o quê? Orai. Orai para que se levante trabalhadores. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabia que isso tem que ser vencido em meio à oração. E muita oração, irmãos. Nós como igreja precisamos orar para que Deus levante. Sabe por quê? Porque pessoas têm perdido. Tem pessoas que nunca teve. E ao poucas que tiveram, têm perdido o interesse pelas coisas de Deus. Tem perdido a fome pelo trabalho. Amém, irmãos? Quando eu olho para a vida de Moisés, ele me impressiona porque ele teve esse interesse, irmãos, de se aproximar da sarça. Ele queria ver de perto. Agora, eu acredito que esse ponto ele não está completo. Porque o que vem em seguida vai completar o primeiro. Eu disse que quando eu quero descobrir a vontade de Deus para a minha vida, primeiro eu me interesso pelas coisas de Deus. Só que não para por aí, irmãos. Ou seja, o que eu quero dizer é que não basta somente eu me interessar pelas coisas de Deus. Veja comigo. Eu queria que você voltasse lá para Êxodo, de forma bem rápida. Deixa eu só procurar aqui. Êxodo. Capítulo 3, texto que nós estávamos lendo. Versículo 5. Diz assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Amém? Irmãos, quando Moisés se interessou pelas coisas de Deus, quando Moisés se interessou em chegar próximo daquela sarça, quando ele foi chegando de uma forma pela qual
não agradou o Senhor. Quando ele foi chegando, irmãos, é como se Deus dissesse assim: pare aí, tire a sandália dos seus pés, porque você não vai se achegar no meu plano, no meu propósito de qualquer forma, porque aqui é terra santa. Amém? Então, o primeiro ponto que eu disse, de descobrir a vontade de Deus, é que eu preciso ter o interesse pelas coisas de Deus. Agora não pode parar por aí, irmãos. Eu preciso ter o interesse pelas coisas de Deus. E eu preciso me submeter aos princípios da santidade de Deus. Porque muitas pessoas, elas podem ter um interesse, mas elas querem fazer de qualquer forma. Elas têm um interesse, elas querem fazer, porém elas querem fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. E para Deus, irmãos, não pode e não deve, e nem vai ser de qualquer forma. Deus disse para Moisés: para aí, porque aqui o lugar é terra santa. Você vai precisar tirar o calçado dos seus pés. Você não vai fazer a minha obra de qualquer jeito. Você não vai chegar às coisas de Deus de qualquer jeito. Você precisa se submeter ao meu princípio de santidade. Então você precisa tirar as sandálias dos seus pés para que você se achegue a mim. Amém, irmãos? Eu queria que a gente lesse alguns textos da palavra de Deus que confirma que esse princípio nós devemos viver como chamado e como propósito. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, queria que você acompanhasse comigo aí, 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Amém? Vou ler novamente. A igreja de Deus que está em Corinto, agora olha só, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Deus, ou melhor, perdão, o apóstolo Paulo, ele está enviando uma carta para a igreja de Corinto. E ele estava enviando, irmãos, ele estava enviando para os santificados em Cristo Jesus. E ele continua dizendo assim: chamados para serem santos. Qual que é o nosso chamado, irmãos? Antes de nós sermos ministros de adoração, antes de nós sermos missionário, antes de nós sermos pregador do evangelho, antes de tudo isso, antes desse chamado, irmãos, primeiro nós temos um chamado, e esse chamado é o chamado da santidade de Deus. Esse chamado é o chamado de eu me submeter aos princípios de Deus. Antes de eu servir na obra de Deus, em um ministério, eu tenho que me submeter ao chamado da santidade de Deus, porque essa obra, irmãos, ela não pode ser feita de qualquer forma, ela não pode ser feita de qualquer maneira. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, vai dizer assim, queria que você abrisse comigo, vamos de espada para o ar. Para quem não sabe o que é espada para o ar, é uma brincadeira que a gente faz na gincana, de quem encontra o versículo primeiro, e esse vai levar ponto. Então, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Irmãos, quando você não souber qual é a vontade de Deus para a sua vida, qual é o plano que Ele preparou, primeiro, irmãos, primeiro nós temos que entender que a vontade de Deus, antes de tudo, é a minha santificação. Porque eu não vou cumprir nenhum plano, nenhum propósito de Deus, antes de me separar para Ele, antes de eu me santificar para o Senhor, antes de eu dar testemunho de Jesus Cristo, antes de eu ser exemplo para a igreja de Jesus. Hebreus 12, versículo 14, se você quiser, você só nota, a Bíblia diz assim, eu só escrevi aqui a referência, deixa eu ver se eu lembro. Segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Olha como isso completa o episódio da sarça. O autor de Hebreus está dizendo, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É como se a gente pudesse colocar em comparação ao texto que nós lemos, nós iríamos dizer, sem que Moisés tirasse a sandália dos pés, ele não ia se aproximar da sarça ardente. Sem a santificação, ninguém vai se aproximar do Senhor. Não tem como, irmãos. É por isso que esse ponto, ele complementa o primeiro. Não adianta eu ter o interesse pela obra missionária, não adianta eu ter o interesse pelas coisas de Deus, se eu não me submeter ao princípio de me separar para o Senhor.
Eu preciso me separar em santificação. Eu preciso ter o meu corpo em honra para o Senhor, irmãos. Amém? Então, como que eu vou descobrir a vontade de Deus para a minha vida, irmãos? Primeiro, tendo um interesse pelas coisas de Deus. Segundo, me submetendo ao princípio da santidade de Deus. Amém? Então, eu falei do primeiro ponto, que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Aleluia. Eu falei do segundo, que é como eu descobri a vontade de Deus para a minha vida. E eu disse que nós vamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida, tendo interesse pelas coisas de Deus e nos submetendo ao princípio da santidade. E em terceiro, para finalizar, que a questão, irmãos, de fazer a vontade de Deus, ela não é simplesmente uma questão de querer ou de escolha. A vontade de Deus, irmãos, ela precisa ser feita na nossa vida, porque isso vai determinar a nossa eternidade. Eu queria que os irmãos abrissem comigo em Mateus, no capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Versículo 21. Diz assim a palavra de Deus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Amém? Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Jesus, ele está definindo a minha e a sua eternidade. Ele está colocando um princípio da minha e da sua eternidade. Deus está dizendo assim: nem todo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai. É como se Jesus estivesse dizendo, irmãos, não adianta chamar Senhor, Senhor. Não adianta eu chamar Jesus de Senhor. Aliás, o próprio Jesus, ele disse: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? É uma pergunta de Jesus para as pessoas que desobedeciam a Ele e chamavam Ele de Senhor. Jesus está dizendo: não adianta me chamar de Senhor, se vocês não completarem a obra que eu preparei para cada um de vocês. Essa expressão, irmãos, Senhor, Senhor, repetida vezes na Bíblia, ela traz um ensino para a gente. Na cultura judaica, eles repetiam uma palavra quando eles queriam colocar a intensidade daquilo. Por exemplo, quando Absalão, filho de Davi, isso, né? Quando ele morreu, é registrado na Bíblia que Davi diz assim: ah, meu filho Absalão, ah, meu filho Absalão. Já viram isso? Isso é escrito 2 vezes, porque quem escreveu ali está querendo registrar a intensidade colocar emoção naquele texto ali. Por isso que essa é uma forma pela qual eles escreviam na época. Quando a Bíblia está escrevendo, quando o evangelista Mateus ele coloca aqui: nem todo o que me chama de Senhor, Senhor, é como se ele quisesse colocar a intensidade naquilo. É como se o evangelista Mateus estivesse dizendo: tem muitas pessoas que se derramam chamando Jesus de Senhor. Tem muitas pessoas que clamam chamando Jesus de Senhor. Mas não vai adiantar se as pessoas clamarem pelo Senhor, chamando o Senhor, Senhor, se não cumprir a vontade de Deus para a vida dela. É isso, irmãos, que Jesus estava dizendo: somente aquele que faz a vontade do meu Pai. A forma pelo qual eu vivo, irmãos, se eu estou vivendo a vontade de Deus ou não, isso vai definir a minha eternidade. E isso é sério, irmãos. Amém? E isso é sério. Eu queria que os irmãos ficassem de pé. Nós já estamos no nosso horário.
Eu queria orar com os irmãos. Algum tempo atrás eu li um livro chamado Movido pela Eternidade. Irmãos, um livro tremendo. Um livro tremendo. Eu li ele pela primeira vez, li pela segunda e estou querendo ler ele pela terceira vez. Eu faço isso com pouquíssimos livros. Eu li um relato verídico nesse livro que muito me chamou a atenção. Nos Estados Unidos, um pastor está ministrando a palavra de Deus e ele vê um jovem pastor também, que era conhecido dele, que estava chorando, irmãos, compulsivamente, um choro diferente. Aquele jovem pastor estava com um papel na mão, segurando um papel, e ele estava chorando, e o pastor que estava ministrando, ele percebeu que aquilo ali era diferente, era um choro diferente, tinha alguma coisa acontecendo. Quando terminou o culto, ele foi lá falar com esse jovem pastor, né? Por que ele estava chorando tanto? O que tinha acontecido? E esse jovem pastor, ele disse assim, ele olhou, quando ele entrou na igreja, ele olhou para a lateral da igreja, ele olhou para o teto, ele olhou para o ministério de louvor, ele olhou para tudo. Foi por isso que o pastor achou estranho. E quando ele olhou para tudo, com aquele papel, ele começou a chorar. Quando o pastor se aproximou dele e perguntou para ele, por que você está chorando? Aquele jovem disse assim, um jovem pastor disse assim, é porque há muitos anos atrás, Deus me mostrou a vontade dele para a minha vida. E eu não cumpri. Deus me mostrou a vontade de Deus para a minha vida e me deu uma revelação do que Ele queria para a minha vida. E eu não cumpri isso. Aquele pastor ficou um pouco sem entender e de repente ele pega aquele papel e ele dá para o pastor. E ele disse assim, abre esse papel. Quando ele abriu o papel, irmãos, estava o desenho daquela igreja, de fora a fora, toda desenhada. E ele disse assim, há muitos anos atrás, Deus me disse que eu seria um pastor nesse local. E Ele pediu para que eu desenhasse a igreja, como que Ele queria essa igreja. E eu comecei a desenhar as paredes da igreja. Eu comecei a desenhar o templo. Eu desenhei toda a igreja. Só que com o passar do tempo, eu esmureci. Eu larguei o ministério e eu não cumpri a vontade de Deus. E quando ele chegou, irmãos, nessa igreja, quem registrou lá no livro disse que era algo incrível. A igreja era, parece que um retrato daquilo que estava no papel. E ele começou a chorar. Porque, irmãos, se nós não fazemos a vontade de Deus, se nós não nos submetemos à obra de Deus, Deus ele vai usar outras pessoas. E muitas pessoas, irmãos, elas se arrependem e choram porque não cumpriu a vontade de Deus, porque deveriam ter cumprido a vontade de Deus. Deveriam, irmãos, ter cumprido a obra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, se você que ouvindo essa palavra, irmãos, ainda tem dúvida daquilo que Deus lhe chamou para fazer, ou melhor, se Deus te chamou para fazer alguma coisa ou não, a primeira coisa que eu quero te dizer, que nós lemos no primeiro ponto, é que Deus ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Certamente Ele tem um propósito na sua vida. E se você perguntar qual que é esse propósito, qual que é a vontade de Deus para a minha vida, você tem que ter interesse pelas coisas de Deus e se submeter ao princípio da santidade de Deus. E saber, irmãos, que você está fazendo isso, porque isso vai definir a sua eternidade. Aleluia, glória a Deus. Eu queria orar com os irmãos. Senhor, nós te agradecemos nesse lugar. Obrigado, Jesus, pela tua santa palavra. Muito obrigado por aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, porque tem, Senhor, nessa igreja, pessoas que amam a Tua obra, que amam a Tua palavra, Senhor. E eu, meu Deus, cumprindo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, oro, Senhor,
para aqueles que ainda não estão trabalhando na tua obra, Jesus. Que o Senhor, meu Deus, possa, Senhor, gerar interesse no coração, meu Deus, instigar isso no coração de cada um, Senhor, para que, meu Deus, mais pessoas tenham interesse pelas tuas coisas, Senhor. Para que mais pessoas, meu Deus, tenham interesse, Senhor, pela obra do Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. No nome de Jesus, levante os trabalhadores, foi isso que o Senhor nos pediu, e é isso que eu oro nessa noite, que o Senhor levante trabalhadores, que nós, meu Deus, possamos olhar mais para as nossas qualidades, Senhor, e não para as nossas limitações, porque nós temos limitações, Senhor, e o Senhor é conhecedor de cada uma delas, mas eu acredito que o Senhor acredita em nós, e nós vamos cumprir o plano e o propósito do Senhor. No nome de Jesus, nos dá forças para isso, Pai. Nos dá força e que nós possamos acreditar naquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer, em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus Cristo. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, glória a Deus. Permaneça de pé, a gente vai estar encerrando. A gente já vai orar encerrando o culto dessa noite. Na quinta-feira a gente volta com os cultos da família, né, presencial aqui, 7h30 da noite. E no domingo também. Nós vamos estar com o culto normal. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos aí. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelo momento maravilhoso que tivemos, Senhor Deus, reunidos aqui, todos nós reunidos no Teu nome. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua congregação dos santos, Senhor Deus, que se reúne para adorar o Teu nome, para bendizer o Senhor, que vive e reina para todos sempre. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, que essa palavra possa permanecer no nosso coração, encontrar repouso para nós não pecarmos contra o Senhor. Querido Deus, muito obrigado, continue conosco, nos leve, Senhor Deus, para nossas casas, debaixo da Tua santa proteção. Senhor Deus, dirige aqueles que irão viajar, Senhor, que estarão pegando estrada, que o Senhor possa livrá-los de toda morte repentina, Senhor Deus, no nome de Jesus. E também, Senhor Deus, nos guarda nessa cidade, e guarde a nossa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, hoje e para todos sempre, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. E vá em paz para os seus lares.